Olá, pessoal! Hoje a aula é sobre classificação da vegetação brasileira. É um assunto um pouquinho extenso, mas vamos lá. Força aí na peruca, vamos começar para não perder tempo. Então, as florestas, né, a vegetação do nosso Brasil foi classificado de acordo com o IBGE, né, em vários grupos. O primeiro que nós estamos vendo aqui são as florestas ombrófilas estacionais. Mas o que é floresta, né? Para a gente ter em mente o que significa ser uma floresta. Para ser uma floresta, eu preciso ter um conjunto de árvores que formam uma vegetação contínua e de altura considerável, né? Então, as árvores são de grande porte quando a gente fala de florestas, com redução da quantidade de luz que chega ao solo. A floresta amazônica, por exemplo, é assim, né? Quem já teve a oportunidade de fazer uma trilha sabe que pouca luz solar consegue chegar ao solo da floresta, ela é sombreada, né? Então, isso que é ser uma floresta. Então, agora nós vamos partir para as definições dessa classificação. Florestas ombrófilas são florestas pluviais. O que é uma floresta pluvial? Aquela floresta que chove bastante durante todo o ano, né, com grande incidência de chuvas. E a vegetação é perene. O que é vegetação perene? É aquela planta que não perde suas folhas ao longo do tempo, né? Ela pode perder uma folha ou outra, porque a folha envelhece, cai, morre, cai, tudo bem, mas ela nunca fica sem folhas. Tá? E as suas folhas são bem largas, justamente para aproveitar a maior quantidade de luz, né, solar, já que a floresta é sombreada, vai chegar pouca luz ali no solo da floresta, então aquela vegetação do solo vai ter folhas bem alargadas. Aquelas árvores que são de grande porte, que tem 40, 50, 60 metros de altura, vão ter as folhas mais miúdas, né, porque elas estão lá em cima na copa, pegando o sol direto, então não precisa ter folhas largas, mas a vegetação do solo precisa. A mínima quantidade de luz que chega lá, ela consegue aproveitar por essas folhas largas, tá? Eu vou ter 3 tipos de floresta ombrófila estacional: a floresta densa, a floresta aberta e a floresta mista. Nessa foto a gente vê um exemplo de floresta ombrófila, tá? Floresta ombrófila densa, que a gente chama de FOD ou FOD. A vegetação, né, desse tipo de floresta é formado por fanerófitos, lianas e epífitas. Tá? As lianas, o que são as lianas? São cipós. Fanerófitos, lianas são cipós. E as epífitas são aquelas plantas que utilizam outras como suporte, como as orquídeas, por exemplo. A gente não encontra orquídea no solo da floresta. A orquídea vai nascer ali no alto do tronco de uma árvore grande, né? Mas ela não está parasitando essa árvore, tá? Ela só está usando essa árvore como suporte. É isso que a gente chama de epífita. As espécies são perennifólias, né? Uma espécie perene, é aquela que não perde as suas folhas, então a floresta está sempre verdinha o ano inteiro. As temperaturas desse tipo de floresta são elevadas, a média é 25 graus Celsius. Aí você me pergunta, pô, professora, mas 25 não é quente, né? Não é temperatura elevada, mas isso aqui é uma média anual. Eu peguei a temperatura dia após dia. É claro que eu vou ter aqueles dias que eu vou ter temperaturas acima de 30 graus, outros dias, nos dias chuvosos, vai ser um pouco menos, então eu tiro uma média, tirando uma média dá 25 graus. E isso é mais do que a temperatura de muitos locais no nosso planeta. Então, por isso que é considerado uma temperatura média alta. Esse tipo de floresta tem grande volume de chuvas ao longo do ano. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são exemplos, né, de floresta ombrófila densa. E ela é dividida nessas categorias aqui que aparecem, ó, categorias de FOD de acordo com a microrregião. O que é microrregião?
Dentro de uma floresta umbrófila densa, eu vou ter vários hábitats diferentes. Eu vou ter aquele hábitat da margem dos rios, dos lagos, eu vou ter o hábitat da copa das árvores, né? Então, isso acaba se formando ali, naqueles locais específicos, tipos de animais diferentes vão viver ali, eu vou ter temperaturas diferentes agindo ali naquele único local, então ele vai ter características muito próprias, então ele se torna uma micro-região. Então vamos lá para as categorias de FOD. Eu vou ter a floresta umbrófila densa aluvial. O que significa aluvial? É aquele local que está localizada à margem dos corpos d'água. Então, margem de rio, margem de igarapé, margem de lago, a gente chama de aluvial. E aí eu vou ter, então, a floresta umbrófila densa aluvial. Eu vou ter a FOD de terras baixas, que são as planícies litorâneas, então ali próximo ao litoral do nosso país. Eu vou ter a FOD submontana, que estão localizados nas encostas das serras, a FOD montana, no alto dos planaltos e serras, e a FOD altomontana, que é o cume de altas montanhas, tá? Então, essas são as categorias que nós encontramos em floresta umbrófila densa. Aqui nós temos o exemplo das florestas umbrófilas densas, né? Floresta amazônica aqui em cima e a Mata Atlântica. A gente percebe que é uma floresta bem fechada, você não vê o solo. Então aqui eu tenho a copa das árvores, por isso chega pouca luz lá no solo. Floresta umbrófila aberta, ou FOA, ou FOA. Características desse tipo de floresta. Ela representa uma área de transição entre a FOD amazônica e as áreas extra-amazônicas. Então, onde termina a floresta amazônica, vai começar a FOA, e ela vai estar entre essa floresta amazônica e as áreas que estão fora da floresta amazônica, tá? Esse tipo de floresta tem períodos de seca um pouco maior do que a floresta umbrófila densa, né? Na floresta umbrófila densa eu vou ter grande quantidade de chuva e apenas 60 dias de seca, sem chuva. Aqui na umbrófila aberta eu vou ter um período um pouquinho maior sem chuva, tá? Mas pouca coisa maior. A vegetação, o que é o encontro de vegetação na FOA? Eu vou encontrar cipós, palmeiras, bambus, bananeira brava da mata, é uma planta típica da FOA. Tá? E os tipos de FOA? Eu vou ter FOA de terra baixa, onde é dominada por palmeiras. Opa, faltou uma letra aqui. Dominada por palmeiras, a altitude de 5 a 100 metros acima em relação ao nível do mar, né? Eu vou ter a FOA submontana, que a característica dela é ter altitude acima de 100 metros em relação ao nível do mar, e a FOA montana. Alguns planaltos do sul da Amazônia e as serras do norte vão estar dentro dessa categoria aqui. Aqui nós temos um exemplo de floresta umbrófila aberta. Ela não é tão aberta, né? Mas a incidência de luz, ó, é maior, que chega lá no solo. E aqui eu tenho a bananeira brava da mata, né? Aqui o desenho que tem no livro de vocês e aqui uma foto dela ao vivo e a cores. É uma planta muito bonita e típica da FOA. Floresta umbrófila mista, ou FOM, F-O-M, o FOM. Característica dela é a mata de araucárias que a gente encontra lá no sul do Brasil, né? Faz parte do bioma da Mata Atlântica. O clima aqui é quente e úmido no verão e vai ter invernos com temperaturas bem baixas, né? Quem já foi lá no sul no inverno sabe que a temperatura lá é baixa. Tipos de FOM. Eu vou ter FOM aluvial, né? Margem dos corpos d'água. Vou ter a FOM montana, com presença de uma planta chamada imbuia, a Ocotea porosa, que é essa planta aqui. E a altomontana, a característica da FOM altomontana é estar acima de 1000 metros de altitude em relação ao nível do mar. A mata de araucárias, a gente está vendo aqui, ó, a araucária é essa árvore aqui bem característica,
né? Ela tem o tronco comprido e as folhas saem somente da parte superior, né, em formato de pote, né, essa copa das árvores dela. Ok, segundo tipo de floresta, floresta estacional, né? As florestas estacionais. Aqui esse tipo de floresta tem a estação seca bem demarcada, né? Que não vai chover nada, nada, nada. A vegetação, né? O que eu tenho de vegetação na floresta estacional? Espécies caducifólias ou subcaducifólias. Mas o que é essa? O que significa essa palavra caducifólia? São espécies vegetais que perdem as suas folhas no período de seca, justamente para evitar a sua morte. Então, aqui na foto, a gente vê isso muito bem. Essas árvores aqui, que estão sem folhas, elas não estão mortas. É porque essa floresta está passando pelo período de seca. Então, para não morrer, porque a planta perde água através de suas folhas, ela perde as folhas todas caem, ela fica sequinha assim, mas quando a época de chuva chega novamente, ela revive, as folhas voltam a nascer. Tipos de floresta estacional. Eu tenho a floresta estacional decidual, a semidecidual e a perenifolha, que é chamada de sempre verde. Tipos de floresta estacional, começando pela decidual ou FED. Floresta caducifólia, ou seja, ela vai perder as suas folhinhas na época da seca para não morrer. É típica da região Nordeste, né? Transição entre a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Caatinga, não Caatinga, tá? Caatinga é fedor. Caatinga. Mais de 50% das espécies perdem suas folhas na estação seca, como a gente está vendo aqui, como eu já expliquei. Apresenta duas estações, a seca, que é a mais duradoura, e a chuvosa. E aqui os tipos de FED. Eu vou ter FED de terras baixas, FED aluvial, FED submontana e FED montana. A gente já sabe o que significa cada um desses termos aqui. Se não lembra, se esqueceu, volta lá para o início do slide, tá? Outro tipo de floresta estacional, a semidecidual ou FES. É a Mata Atlântica, a região central ali do Brasil, onde eu tenho Mata Atlântica. Esse tipo, né, de vegetação vai ser classificada como floresta estacional semidecidual. É o tipo de floresta com o maior risco de extinção atualmente, né, por conta do desmatamento, principalmente. Menor perda de folhas durante a seca, mas ela ainda acontece com algumas espécies. Na zona tropical, né, a FES ela tem seca acentuada e chuvas intensas no verão. Na zona subtropical, a FES tem períodos secos e inverno bastante frio. Os tipos de FES, eu vou ter FES de terras baixas, FES aluvial, FES submontana e FES montana. Aqui nós temos uma foto, né, com como um exemplo de FES. Outro tipo de floresta estacional, a perennifolia ou FEP. Floresta estacional sempre verde, né? Porque aqui nenhuma espécie perde as suas folhas durante o ano, nem na época de seca. Ela vai ser encontrada no Mato Grosso e no sul da Amazônia, tá? As plantas são perenes, que significa que elas não perdem as folhas, por isso sempre verde, né? Então, plantas perenes ao longo de todo o ano. Eles acreditam que essas plantas são perenes, né? Não perdem as folhas durante a estação seca por conta da geologia da região, né? A geologia e o tipo de solo, a formação de solo, o tipo de rocha pode estar envolvido aí nessa questão das plantas serem perenes, né, e não perderem suas folhas. Tipos de FEP. Eu vou ter FEP de terras baixas, FEP aluvial e FEP submontana. Outro tipo de vegetação, né, brasileira são as campinaranas. É uma vegetação típica da região amazônica, né? Em alguns locais a gente encontra campinarana, apesar da gente associar a região amazônica
a floresta amazônica, né, sempre aquela floresta fechada, mas aqui e ali eu posso ter a campinarana perfeitamente, né, dentro da região amazônica. Campinarana significa falso campo, né? Porque quando a gente lembra de um campo, a gente vê, né, aquele campo sem árvore nenhuma, é verdinho, tem o capim lá, a grama verdinha, mas não tem árvore nenhuma. Mas aqui na Campinarana eu tenho árvores, árvores de pequeno porte, mas eu tenho árvores esparçadas. A fisionomia, então, é campestre. De campestre a florestada, né? Eu vou ter os campos abertos, como a gente vê aqui na foto, mas aqui e ali eu vejo uma vegetação mais alta. Por isso, florestada. O solo da Campinarana, a característica principal é o solo arenoso e lixiviado, né? O solo lixiviado é o solo que se torna encharcado, com pouca infiltração de água nesse solo. A vegetação de pequeno porte e caules finos, né, que são as plantas que a gente chama de plantas raquíticas, por conta dessa característica, pequeno porte e caules finos. Os tipos de campinarana, nós vamos ter campinarana florestada, arborizada, arbustiva e gramíneo-lenhosa. Mais para frente eu vou explicar o que significa esses tipos aí de vegetação, florestada, arborizada, arbustiva e gramíneo-lenhosa. As savanas é outro tipo de vegetação brasileira, né, que é típico do cerrado do Brasil, né? Então, o cerrado é considerado uma savana. E as savanas são zonas de transição entre bosques e prados, né? A pradaria é como se fosse um campo, tá? Encontradas nos ecossistemas de savanas tropicais, savanas temperadas, savanas mediterrâneas, savanas pantanosas e savanas montanhosas. Eu vou ter, né, savanas espalhadas por todo o meu planeta. Aqui do Brasil, a nossa savana é o cerrado. A vegetação é xeromorfa. O que é uma vegetação xeromorfa? É aquela vegetação adaptada a longos períodos de seca. Ela não morre pela falta d'água, ela apenas se adapta, né? Essas adaptações, principalmente lá do Cerrado, vocês acho que já estudaram lá em geografia. As plantas lá do Cerrado, elas desenvolvem raízes bem profundas. As raízes das plantas do Cerrado chegam a ser maiores que a própria planta que está acima do solo, né? Então, isso é uma adaptação, porque elas vão precisar pegar água lá dos lençóis de água subterrâneos para conseguir sobreviver aos períodos longos de seca. Os solos das savanas são ácidos, com alto teor de alumínio e sofrem processos também de lixiviação. Então, eu posso encontrar charcos, né, aqui, a solo encharcado na época de chuva, com pouca penetração de água nesse solo. Os tipos de savana, eu vou ter savana florestada, savana arborizada, parque e gramíneo-lenhosas. Daqui a pouco eu explico o que é isso aqui. E tá aqui, né? Então, aqui nessa ilustração está mostrando justamente o que é a parte florestada, o que é a parte arborizada, o que é parque, o que é gramíneo-lenhosa, né? Dos tipos lá de savana, tipo de campinarana. Então, aqui nessa primeira parte dessa ilustração, a gente vê florestada, né? Eu vou ter árvores de médio e grande porte, né, formando como se fosse uma floresta, mas eu vou ter aí espaços maiores entre essas árvores, né? Então não vai ser uma floresta típica, com a copa totalmente fechada. Daqui para cá, nós temos a parte arborizada. Nós temos plantas de pequeno e médio porte, não temos mais plantas de grande porte, então aqui eu tenho grande incidência de luz nesse solo. Nessa parte, nós temos a parte do parque, né? Eu vou ter palmeiras, principalmente formando essa vegetação do parque, plantas de pequeno porte. E na última parte aqui, nós temos o tipo gramíneo-lenhosas, né? Onde eu vou ter plantas somente herbáceas, né? De pequeno porte aqui. Então, essa é a diferença, né, dos tipos aí de vegetação. Florestada, arborizada, parque e gramíneo-lenhosas.
Savana florestada. A gente chama a savana florestada de cerradão, né? As árvores formam o bosque mais fechadinho, tá? E as espécies típicas do cerradão, as que a gente mais encontra, as mais comuns, são pequi, a carioca brasiliense, a sucupira preta, a Boldíquia virgilioides e o pau-santo, a Chielmeira coriácea, tá? Na savana arborizada, a gente chama ela de campos cerrados, tá? A vegetação típica da savana arborizada são gramíneas, plantas de pequeno porte e arbustos, tá? A transição entre a área florestada e a área mais aberta. Então, nós temos aí a savana arborizada. As espécies mais encontradas nesse tipo de vegetação é o bacuri, esse da foto que você está vendo, a Platonia insignis, o barbatimão, que é uma planta medicinal, né? A Stryphnodendron adstringens e a faveira, a Parkia platicéfala. Savana parque, que a gente também chama de campo sujo. Vegetação desse tipo de savana são gramíneas e arbustos esparçados, como a gente vê nessa foto. Os solos são rasos e pouco férteis, né? Quando diz solo raso é porque eu tenho pouco solo em relação à quantidade de rocha que está logo abaixo dele. Então eu vou ter um solo mais fininho e depois eu vou ter rocha. As espécies mais encontradas na savana tipo parque são a mangaba, Ancornia speciosa, o paratudo, Androanthus aureus e o murici, que é essa árvore aí da foto, a Birsônima sericea. Savana gramíneo-lenhosa, que a gente chama de campo limpo. É de vegetação campestre, eu vou ter várias gramíneas e plantas herbáceas, né, de pequeno porte, e as espécies mais encontradas são capim-barba de bode, Aristida pallens, capim redondo, Trachypogon spicatus e o capim flechinha, Tristachia, né? SSP está dizendo aí que são várias espécies de capim flechinha, várias espécies de Tristachia que a gente encontra na savana gramíneo-lenhosa. Essa ilustração que a gente está vendo aqui, a gente está vendo a ilustração da savana gramíneo-lenhosa e essas estruturas que vocês estão vendo, esses montinhos aqui, é cupinzeiro, tá, gente? Então, os cupins adoram esse tipo de savana. Savana estépica, formação campestre e estratos lenhosos espinhosos. Então, eu vou ter plantas de pequeno porte e eu vou ter algumas plantas que têm caule e nesse caule eu vou encontrar espinhos. Esse tipo de savana a gente vai encontrar na Caatinga, né, na região nordeste do nosso Brasil, em Roraima, né, chama Campos de Roraima, no Chaco Sul Mato-Grossense e no Chaco, no Rio Grande do Sul, tá? Tipos de savana estépica. Savana estépica florestada, arborizada, parque gramíneo-lenhosa. A gente já sabe o que significa esses termos aqui. Chegamos então na Caatinga, né? Outro tipo de classificação vegetal brasileira. A Caatinga abrange aí 10% do território nacional, nós vamos encontrar no Nordeste brasileiro principalmente, tá? É um dos biomas mais degradados do nosso país, né? O pessoal desmata, acaba, né, com esse bioma para construir habitações, para plantações, né? Então acaba que esse é um dos biomas mais degradados. A vegetação da Caatinga perde as suas folhas durante a estação seca, né? E seus troncos ficam esbranquiçados, por isso a Caatinga também é chamada de mata branca, né? Porque na estação seca essa é a característica que a gente encontra lá, como a gente está vendo aqui na foto, né? Essas plantas elas não estão mortas. Quando a chuva vem, né, o período de chuva vem na Caatinga, esse período de seca pode durar anos, tá, minha gente? Mas quando a chuva vem, a Caatinga fica verdinha novamente.
A vegetação é aberta e espaçada, como estamos vendo aqui. As espécies são de porte pequeno a médio. As de porte pequeno são gramíneas e herbáceas. As espécies que a gente encontra com mais facilidade na Caatinga são o xique-xique, que é um tipo de cacto, tá? O Pilosoceros polígonos. O mandacaru, que é esse aqui, ele dá uma flor bonita. O Céreus jamacaru. E a carnaúba, que é uma árvore, tá? A Copernícia prinífera. Então, essas são as espécies principais da Caatinga. Estepes. Estepes são os pampas gaúchos, tchê. Né? Então, os campos lá do Rio Grande do Sul a gente chama de estepes, são os pampas. Né? É um bioma exclusivo aqui do Brasil. Planície com fisionomia de campo, como a gente está vendo aí na imagem. A vegetação herbácea, pequenos bosques e gramíneas, então a gente não vai encontrar plantas de grande porte aqui, árvores de grande porte. A localização das estepes na zona temperada continental da Europa e no semiárido do continente americano, além dos pampas gaúchos aqui no Brasil. O clima, o inverno é frio e seco e outra estação seca mais curta, tá? Mas é por isso que não tem plantas de grande porte, né? Porque é seco quase que o ano todo. Esse bioma, esse tipo de vegetação é usado para a criação extensiva de gado, né, porque eles gostam de comer essas gramíneas aqui. Mas é ruim para o meio ambiente porque muito gado aqui acaba compactando o solo, impede a infiltração de água nesse solo, né, e pode degradar aqui a vegetação. Tipos de estepes, eu vou ter estepe arborizada, estepe parque e estepe gramíneo-lenhosa. Demais vegetações brasileiras, está acabando, força na peruca. Nós temos o ecótono. O que é o ecótono? É uma área de transição entre dois ecossistemas diferentes. Por exemplo, eu tenho a floresta amazônica, aí termina a floresta e começa um campo. Entre a floresta amazônica e o campo, eu vou ter o ecótono. Né? E aí, nesse ecótono, eu posso ter algumas espécies da floresta amazônica e algumas espécies do campo ali naquele ecótono. Então, é uma área que acaba sendo muito biodiversa. Né? Eu vou ter uma grande variedade de espécies e eu posso ter espécies ali que a gente chama de endêmicas. O que são espécies endêmicas? São aquelas espécies que só vão ocorrer ali naquele local. Eu não vou encontrar na floresta, eu não vou encontrar no campo, eu só encontro no ecótono, tá? A vegetação de restinga é a vegetação que ocorre aqui na beira da praia. Né? Então, essa vegetação aqui próximo da praia, próximo do oceano, né? na costa brasileira todinha, é restinga, tá? Aqui eu tenho na restinga alternância entre campos e florestas. Então, dependendo da localidade, aqui eu tenho um campo, mas eu posso, em outra localidade do Brasil, né, eu posso ter uma floresta ali na margem do continente. São áreas de preservação permanente. Toda a restinga do Brasil, de cabo a rabo, é uma APP, uma área de preservação permanente, tá? Então, ninguém pode mexer nessa vegetação. E por último, nós temos o manguezal. Né? O manguezal é uma área também rica em animais, rica em plantas, rica em nutrientes. O manguezal recebe influência direta de rios e mares através das marés. Quando a maré enche, aqui o manguezal fica embaixo d'água. Tá? Essa parte aqui, que é mais escurecida, fica toda embaixo d'água. E o manguezal, ele tá localizado sempre na desembocadura de um rio. Então, onde o rio deságua no mar, eu vou ter um manguezal. Então, ele recebe nutrientes dos rios e recebe nutrientes do mar quando a maré enche. Tá? Então, aqui eu vou ter grandes quantidades de nutrientes e matéria orgânica. Justamente o rio traz e os mares trazem esses nutrientes e essa matéria orgânica. Os animais, né, principalmente peixes e crustáceos, vão para o manguezal para pôr seus ovos, então eles são considerados berçários naturais. Então, se a gente acabar com o manguezal, onde é que esses animais irão pôr os seus ovos? Né? Eles vão acabar sendo extintos se o manguezal for poluído.
A vegetação é halófita. O que isso significa? Que elas sobrevivem a altas concentrações de sais. Elas têm adaptações ao ambiente extremamente salino. Porque quando a água do mar vem, ela traz consigo, logicamente, a água do mar é salgada, né? Vai trazer grandes quantidades de sais. Como é que ela sobrevive a esse sal em excesso? Essa vegetação elimina o excesso de sal pelas suas folhas. As raízes do manguezal são raízes aéreas, ó, como a gente tá, isso aqui, ó, tudo é raiz, minha gente. A gente chama essas raízes aéreas de pneumatóforos, porque através de suas raízes ela captura oxigênio, né, da atmosfera. Como a raiz está aqui acima do solo, ela tem essa capacidade de absorver oxigênio, porque aqui o solo do manguezal é pobríssimo em oxigênio, né, mas a planta precisa absorver. Então, ela absorve pelas raízes aéreas. Certo, minha gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Abraços a todos, até a próxima.